Oi, pessoal! Primeiro Olá. dia de lição, tudo bem, Primeiro Lu? dia, tudo bem. Primeiro dia da semana, né? Domingão. Exatamente. E o tema da lição desse dia, de domingo agora, é acordar tarde ou cedo. Mas, antes de começarmos a falar um pouquinho da lição, eu queria aqui de novo pedir para que você mesmo aí que está nos assistindo agora, se inscreve lá no canal do YouTube e também segue a gente aonde? Nas redes sociais. Porque só por aqui você precisa acompanhar a gente mais. Então YouTube, Instagram, segue lá o Projeto Online com Deus para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na nossa lição do Ministério Jovem. Muito bem. E assim, né? A lição é até interessante, né? Acordar tarde ou cedo. Você gosta de acordar tarde ou acordar cedo, Tarcísio? Olha, Lu, eu falo assim, que adventista não tem o luxo de acordar tarde. Porque assim, a gente trabalha de segunda a sexta, tem que acordar cedo. Sábado a gente tem que estar cedo no culto. E domingo eu sou desbravador. Eu tenho que estar cedo no clube também. Então assim, qual o dia que eu vou acordar tarde? Não tem esse dia. Não então tem. eu desconheço esse luxo. Então pra mim, o lema de acordar tarde não existe. Não Há funciona, alguns né? anos já. Olha só, eu sou bem diurna, né? Eu até acordo assim cedo, gosto de fazer as coisas cedo, tal e tal. À noite, assim, eu sou igual um passarinho. Começa a ficar noite e já não tenho mais forças. Então, eu sou uma pessoa bem diurna, você tem que fazer as coisas. Só que tem pessoas que são mais noturnas, sim. né? Que tem mais energia, assim, à noite e tudo mais, né? Então, é muito de pessoa para pessoa, né? Exato. Mas quando aqui fala, né, sobre acordar cedo, né, ou tarde, vamos ver o que diz na Bíblia, Claro. né? Eu vou ler aqui o que está dizendo em Gênesis 19, 27. Vamos ver o que está falando aqui, ó. Diz assim: E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. Então, aqui nós vemos um exemplo de Abraão, que ele levantava, né, acordava cedo, e a primeira atividade dele era o quê? Ir para o lugar ali para ter comunhão com o Senhor. Então, era um costume dele acordar cedinho e orar. E a gente percebe que já se tornava um hábito, já era um hábito dele. Então, assim, não era algo tipo, eu tenho que acordar pra... Não, já fazia parte da natureza dele, tirar os primeiros momentos da vida dele, do dia dele, para poder ter comunhão com Deus. Isso, um estilo de vida. Exatamente, o estilo de vida. E que estilo, em que exemplo a ser seguido. Sim, verdade. Então, Abraão, o pai da fé, aquela pessoa ali que a gente tem como referência na Sim. Bíblia. O pai da fé ali buscava a Deus em oração e era cedo. Então aí tem pessoas que têm aquele desafio, já acorda já no laço, tô acordando já perdendo o ônibus, né? Tô acordando, tem que ir pro trabalho, pra escola, mas ali, como a gente viu na tirinha, a questão do planejamento, né? Então é tudo uma questão mesmo pra gente poder ir observando na nossa vida, né? E como se trata de coisas de Deus, tem que ser planejado. Não dá pra fazer de qualquer De jeito. qualquer jeito, não dá. Não dá. Verdade. Então precisamos mesmo ter esse cuidado, colocar em prática na nossa vida, né? Exato. Então, pessoal, vamos lá, né? Vou fazer uma pergunta aqui para você, Tarcísio. Olha, nós temos exemplos bíblicos de pessoas que acordavam cedo. Agora, quais são os benefícios de acordar cedo? Olha, eu tiro por experiência própria. Quando a gente acorda cedo, a gente consegue ter um aproveitamento do dia melhor. É que nem você falou, eu concordo. depende do estilo de vida, você é mais diurno, mais noturno. Mas qual os benefícios de você acordar cedo? Você consegue ter um tempo mais de tranquilidade para você fazer suas coisas, sua meditação, o seu devocional, no silêncio, assim como Jesus fazia. Então, durante a lição a gente vai entender que Jesus ele tinha esse costume de se retirar, de se isolar, buscar aquela solitude, sabe? Pra tirar um tempo de qualidade com Deus. Porque é muito diferente eu estar sozinho no meu quarto, acordar cedo e ter aquela comunhão com Deus, do que ter esse tipo de comunhão no ônibus lotado, por exemplo. Verdade. Entendeu? A Assim, mente ali já não ajuda, não né? ajuda, o ambiente não é propício. Assim, muitas das vezes pode acontecer. Mas independente, não deixa de fazer o seu momento com Deus. Mas olha a diferença de eu estar sozinho no meu quarto, ter um tempo de qualidade. Aqui eu falo de qualidade. E se é pra Deus, tem que ser o nosso máximo. Ele merece o nosso melhor. O nosso melhor, sempre. Que nós pudermos. E mesmo o nosso melhor parece que vai estar faltando algo, né? Isso. E assim, mesmo numa vida agitada, numa correria, cidade grande, São Paulo, trânsito, confusão, ainda assim, Deus merece o nosso melhor. Deus merece um tempo de qualidade. Eu não posso pedir e chegar em comunhão com Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, sabe? Eu preciso me planejar antes, eu preciso me preparar antes, porque Deus merece sempre
o nosso melhor. E que horário melhor do que ao despertar? Verdade. Nossa mente está limpa, sem contaminação, sem bombardeios de ideias, de informação. Então aproveite esse momento de manhã, cedinho, acorda, planeje o seu dia e já tenha esse momento com Deus. Muito bom. Pessoal, sigam aqui a dica do Tarcísio, da Bíblia também. Nós vamos estar conversando sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante de você ali, né? A mente descansada, você já vai estar mais propício a estar tendo a comunhão com o Senhor. E claro, no seu trabalho e tudo, coloque músicas também, assista aqui os vídeos, ouça também, isso é muito importante, mas realmente pela manhã é o melhor, né? É o melhor dia. É o melhor e ponto, né? É isso aí. Beleza. Agora, Tarcísio, você já passou por alguma experiência parecida com a nossa história da lição de domingo? Porque a lição fala ali uma história de um menino, né? De 2 meninos, né? Eles estavam ali até envolvidos com esporte também, Isso. né? Então, eles estavam ali praticando um esporte e o horário que o local lá que eles poderiam treinar era bem cedinho, né? Era 5 só da manhã, né? 5 da manhã. Era o horário que era permitido para eles treinarem. Então foram ali, né? Por 2 semanas, né? Eles acordaram cedo, ele e o seu amigo acordaram cedo e pularam da cama, né? Que fala. E eles estavam indo. Mas aí começaram a desanimar. Passaram 2 semanas acordando cedo. Opa, 5 horas da manhã treinando e tal e tudo. Depois, isso foi murchando. Eles descobriram, né? Colocaram na soneca o celular. Quantas pessoas? Já daqueles minutinhos mais, né? Pá. E aí Essa ferramenta aí. Nossa, só mais um pouquinho, né? 5 minutos, quando veio já passaram meia hora, né? Então, eles perdiam a hora. Foi perdendo, foi perdendo. E como que seria isso, né? O que essa historinha pode estar trazendo para nós, assim, de aprendizado? Olha, quando eu li a história, eu fiquei pensando o seguinte... porque eles estavam se preparando para algo muito bom para a vida dele, para a carreira profissional dele, né? Então eles tinham que treinar para se destacar, para conseguir aquela vaga. Então quando eu pensei, estava lendo, eu pensei, nossa, o que podia passar na mente deles? Como era algo novo, novidade, acordar muito cedo para treinar em busca daquele objetivo, tudo aquilo que é novo, a gente tende a depositar mais disposição da nossa parte. No começo, assim. No começo. Mas depois de 2 semanas, depois que aquilo virou parte da rotina deles, deixou de ser uma prioridade, tanto que eles utilizaram da função soneca, tanto que um amigo liga pro outro, aí você não vai hoje? Ah, hoje não, já tá meio tarde, deixa pra amanhã. Aí amanhã o outro não podia e assim acabou desanimando. O que eu tiro de lição? Não deixe a sua vida virar uma rotina, porque a rotina, ela tende, por mais que você faça as mesmas coisas todos os dias, mas sempre procure inovar. Sempre busca a sua motivação. Por que eu faço isso? Qual que é o objetivo? Isso que eu faço agora, hoje, vai me levar aonde? Essas minhas ações vai me conduzir aonde eu quero chegar? Então tenha isso como motivação. Porque eu tenho certeza, se ele estivesse com esse pensamento, mesmo usando a função de soneca do celular, eles não iam querer desanimar, porque no final do ano eles iam conseguir aquilo que eles estavam tanto almejando. O objetivo principal era esse, né? Então eles conseguiram um lugar que só tinha 5 da manhã para treinar, porque eles queriam se destacar, para conseguir a tão sonhada bolsa. E infelizmente eles não deram continuidade no projeto por falta de persistência, por falta de interesse, a constância. Eu acho que o maior desafio, né, são esses, e a constância, fazer todos os dias e se tá com aquele foco, não deixar que distratores tirem a pessoa ali do foco. E foi o que aconteceu com eles, o que a gente não pode deixar que aconteça com a gente, porque a vida tem tanta coisa, né, para nos distrair, é muita correria, é muita coisa que nós temos que fazer, mas que nós não deixemos assim as coisas ficarem por cima da nossa comunhão com Deus, daquele tempo específico, especial, que é como uma blindagem, aquele momento de comunhão, para realmente termos uma vida melhor, mais leve e mais sábia, porque quando a gente está em contato, em comunhão com Deus, a gente vai ter assim a mente com mais discernimento para fazer as coisas. É exatamente essa questão. E aí quando eu li a lição, eu lembrei de uma história que eu passei parecida com relação aos horários. Brevemente aqui falando para você, Lu, eu ia viajar, então assim, era uma viagem dos sonhos, e eu tava há muito tempo planejando, me organizando com isso. Só que faltou um planejamento que era primordial, que era um dia antes da minha viagem. Então a minha viagem ia ser cedinho da manhã, o meu voo saía bem cedinho, então qual era o meu plano? Dormir bem cedo, para acordar cedo, com disposição, ir para o aeroporto, embarcar e curtir a minha tão esperada viagem. A ansiedade não me deixou dormir direito.
os medos, sabe? Aquela novidade de fazer a tão sonhada viagem acabou me tirando do foco daquele preparo do dia antes. Acabei deixando muitas coisas para resolver em cima da hora. Quando eu fui dormir já era muito tarde. E aí coloquei o celular para despertar no horário, mas eu pensei, mais 5 minutinhos é o suficiente para eu poder descansar um pouquinho mais. Sim. Pega minha mala e esses 5 minutinhos foram cruciais. Porque faltavam 5 minutos de atraso, o portão do embarque fechou, eu perdi o voo e eu tive que adiar por muito tempo essa tão sonhada viagem. Então, assim, foi algo que me pegou muito. Eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, porque, assim, eu tinha me preparado. Mas, assim, custava mais me preparar um pouquinho mais até aquele momento, sabe? Então, por um momento de distração, de perca de foco, coisinha tão pequena. uma coisa tão pequena me distanciou daquele sonho. Mas assim, são experiências que a gente leva pra vida, né? Verdade, aprendizados e tudo. E é sobre isso, né? Que a gente precisa estar ali, né? Aprendendo e tentando, não, vou fazer diferente agora da próxima vez, né? Exatamente. Muito bom, gente. Então, pessoal, acordar tarde ou acordar cedo? Foi o tema da lição de hoje e nós esperamos vocês amanhã. Mas antes, nós vamos fazer uma oração. Sim. Vamos lá? Vou orar aqui. Querido Deus e Pai de amor, queremos te agradecer, Pai querido, porque o Senhor está ao nosso lado. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor quer ter um encontro conosco todos os dias, sendo o primeiro nas nossas vidas. Esteja abençoando a vida de cada pessoa aqui que está assistindo esse vídeo, para que possa também ter a Ti como prioridade. Esteja conosco hoje e sempre, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nos vemos amanhã na lição de segunda-feira. Até mais. Tchau, até amanhã.